tudo bem com vocês? Prontos aí para viajar na história? Estamos na semana 2 do PET 4, que vem trazer para nós o processo de surgimento e expansão da religião islâmica, né? O Islã é a segunda maior religião do mundo, né? Também é uma religião monoteísta, como o cristianismo, e também como o cristianismo se originou do judaísmo. Para o Islã, o livro sagrado é o Alcorão, o Corão, e o profeta sagrado é Maomé. A religião islâmica, ela inicia com a peregrinação de Maomé, de Medina a Meca, onde, segundo os muçulmanos, ele tem uma revelação. O marco inicial aí do calendário muçulmano é 622 depois de Cristo. Lembrando que Meca é uma cidade sagrada para os muçulmanos e uma dos seus dogmas é que o muçulmano deve visitar Meca pelo menos uma vez na vida, dependendo aí das suas condições financeiras. Os muçulmanos, eles têm como mês sagrado o Ramadã, o seu deus é Alá. Lembrando, gente, que a religião muçulmana não é, os muçulmanos não têm a ver com os árabes. Os árabes são habitantes da Península Arábica e nem sempre todos os países árabes são de maioria muçulmana. Outra coisa é que a religião islâmica foi muito importante para o desenvolvimento científico. Na matemática, porque os árabes e os muçulmanos eram os únicos povos que conheciam o zero e podiam fazer cálculos enormes. E também na medicina, porque os reinos cristãos não podiam estudar corpos. Então, tem uma grande influência aí, a religião islâmica e a Península Arábica aí para a história da ciência mundial. Vamos às atividades? Número 1. Identifique uma relação entre as religiões judaísmo, cristianismo e islamismo. Como eu disse, tanto o Islã quanto o cristianismo, eles surgem a partir do judaísmo, Também o Islã e o cristianismo são religiões monoteístas que creem num único Deus, que tem um livro sagrado, no caso do Islã o Corão, e que tem um profeta, no caso do cristianismo Jesus Cristo, e no caso do Islã Maomé. Questão 2. Explique o que é a hégira e o que ela representa para os muçulmanos. A hégira, a primeira hégira aí, é o momento em que Maomé ele é obrigado a retornar para Medina. Isso ocorre em 622 depois de Cristo. Esse se torna aí o marco inicial do calendário islâmico. Questão 3. Explique a diferença entre árabes e muçulmanos. Os árabes, eles são os habitantes da Península Arábica. Os muçulmanos são os praticantes do islamismo. E nem todo país árabe tem maioria muçulmana. Questão 4, letra A. Sobre os pilares do islamismo, responda. Todo muçulmano é obrigado a ir a Meca? Justifique sua resposta. Sim, mas na verdade não é obrigado, Todo muçulmano que tem condições financeiras e físicas, ele deve ir pelo menos uma vez até a cidade de Meca. Letra B. Quais as crenças de que eles precisam seguir? Os princípios básicos do islamismo são: crer que Alá é o único Deus e que Maomé é o seu profeta, orar 5 vezes ao dia virado para a cidade de Meca, não comer nada durante o dia em todo o mês do Ramadã, ajudar os mais necessitados, doando 2,5% de seus lucros pessoais, ir à Meca pelo menos uma vez na vida se tiver condições financeiras. Questão 5 tem um texto. Os 3 gols marcados pela Rússia no segundo tempo da goleada por 5-0 sobre a Arábia Saudita e o gol do Uruguai para vencer o Egito por 1-0, sendo anotado aos 44 minutos do segundo tempo, têm um ponto em comum: a queda física e o aumento da fragilidade defensiva destas seleções no fim das partidas. O que poderia ser visto como simples coincidência, na verdade é compreendido pelas estatísticas da primeira rodada da Copa do Mundo e por um fator externo, pouco destacado na preparação para o torneio: o Ramadã, vivido pelas seleções predominantemente islâmicas entre 16 de maio e 14 de junho. Essa é a notícia aí do UOL sobre a Copa do Mundo de 2018. E aí nós temos aqui a pergunta: explique por que o Ramadã poderia ter interferido no rendimento dos atletas seguidores do islamismo.
Gente, simples, né? Porque durante todo o mês do Ramadão, os muçulmanos, eles jejuam durante todo o dia, né? Eles não ingerem alimento algum, então eles têm, por isso, né, uma queda física muito grande, que foi aí detectada aí nesses jogos. Questão 6. O islamismo é a segunda maior religião do mundo e seus seguidores estão em sua maioria na Ásia, África e Europa. As influências dos muçulmanos e árabes do mundo são enormes. Cite duas influências dos muçulmanos que interferem diretamente no nosso cotidiano e nas ciências. Primeiro, né, gente, os algarismos, como nós conhecemos, são os algarismos arábicos, né? Esses algarismos que nós utilizamos na matemática surgiu na Península Arábica. Inclusive, né, eles utilizavam o zero, por isso que eram avançados na matemática e faziam cálculos enormes. E o desenvolvimento da medicina também está ligado aí aos reinos muçulmanos, porque os cristãos, né, eles não podiam utilizar os corpos para os estudos, enquanto os reinos muçulmanos podiam. Pessoal, fechamos mais uma viagem na história. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Corrijam, enviem as fotos das atividades. Um abraço e até a próxima.